noite, a paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Glória a Deus pela vida de vocês, que entraram aqui com ousadia para romper e viver o sobrenatural. Não tem tempo ruim, não tem frio, não tem horário, não tem jogo. Vocês disseram sim ao chamado do Espírito Santo. E é por isso que hoje vocês vão romper, vocês vão quebrar ciclos e vencer o sobrenatural de Deus. Porque vocês são filhos. Você é filho e filha amada de Deus. E qual que é o desejo do Pai para os filhos? Principalmente os filhos obedientes. Que vivam o melhor e tenham o melhor dessa terra. Amém? Quem que estava aqui na quarta passada? Levanta a mão assim. Amém. Tinha bastante gente, né? E quem fez o exercício, quem não estava na quarta, mas leu o PDF, fez o exercício certinho, teve aquelas perguntas respondidas e leu essas respostas durante a semana. Aí já menos pessoas, né? Saibam que a atividade prática, ela faz um reforço no cérebro. E isso é comprovado cientificamente. Então, aquilo que você aprendeu hoje, se você não colocar em prática, vira como uma semente que o inimigo rouba. Então, não permita, cele isso. Como? Colocando em prática. Tudo que vocês escutarem, vocês lerem aqui hoje, vocês estejam com o coração abertos e dispostos. Não estejam só aqui fisicamente, mas estejam com corpo, alma e espírito presentes para que o Senhor, Espírito Santo, ministre em vocês a porção que Ele tem para entregar para você que entrou aqui nessa noite. Se vier à tona agora e durante a ministração alguém, a sua mente, que você ama e você deseja que rompa, hoje também você envia o link e seja essa ferramenta do reino. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero começar te agradecendo, Senhor, por esse tempo precioso, essa janela que o Senhor abriu do céu, Pai, para nos entregar através da minha vida a cada um que entrou aqui. Ministração, Senhor, profunda, verdadeira e genuína, transformadora, Senhor. Obrigada por nos liberar a tua palavra, através da tua palavra, chaves espirituais reveladas diretamente de ti, Pai, através das escrituras. Senhor, que essas chaves abram, Senhor, portas espirituais na vida de cada um que está aqui. Senhor, eu declaro que essa hora e esse tempo agora será de um verdadeiro romper. Eu convoco, Senhor, os teus anjos ministradores na casa de cada um. Assim também bloqueando qualquer tentativa das trevas de impedimento para receberem aquilo que o Senhor vai entregar nessa noite. Tira toda a distração, Senhor, tira todo o sono, a falta de atenção. Senhor, em nome de Jesus, sonda os corações e as vidas de cada um que está aqui. Porque o Senhor sabe o que precisa ser entregue individualmente para cada um. Eu me coloco à disposição, Senhor, de Ti. Que não saia da minha boca nenhuma palavra, Senhor, nenhum som que não esteja alinhado diretamente contigo. E que o que o Senhor quer entregar através da minha vida para os meus irmãos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou compartilhar o PDF com vocês aqui. Se mantenham atentos, se mantenham em comunhão e abertos. Amém? Aqui está. Todos estão vendo? Ótimo. Escutando bem? Tudo ativo? Olhos, audição, coração? Tudo abertos e livres, né? Amém. Então, vamos lá. Hoje nós vamos acessar pela palavra de Deus sempre aquilo que o Pai já liberou para os seus filhos, você, que é filho e filha, para romper tudo que tem impedido essa herança de se manifestar. Então, hoje o tema é herança. Como você vai conhecer, entender sobre herança e acessar as promessas de Deus.
Cuidado com os microfones, tá? Só para não atrapalhar aqui. Certifiquem que está com o microfone ali embaixo desligado. Então, nós vimos na quarta passada por que você tem direito à herança. E a resposta é porque você é filho. Nós vemos aqui em Provérbios 3:22, o homem de bem deixa a herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Olhem só. Então, você já aprendeu que você é filho, você não é escravo. Amém? Você rompeu a mentalidade cativa da quarta passada. Se você não fez isso, abre o PDF. Depois de você receber o entendimento, tá? Você vai fazer a oração final. E aí você vai romper com a mentalidade, que é o primeiro passo para romper. Aí, a partir daí, a metanoia, que é mudar a sua mente para nova mentalidade, porque você veio, não sei quantos anos você tem aqui, mas você já traz um padrão, até hereditário, dos seus pais, dos seus avós, e você está rompendo isso agora. Então, você está rompendo e você precisa mudar e se posicionar, reposicionar. Então, são aqueles 3 R's que eu falei para romper esses ciclos do caminho do ciclo, que é reconhecer, renunciar e se reposicionar nesse novo padrão mental. Tá? E depois que um filho entende que é filho, ele precisa entender outra coisa, que é o que nós vamos falar hoje. Se eu sou filho, o que o pai já me deu? Nós estamos falando do nosso Pai soberano, dono do ouro e da prata, o nosso Pai celestial. Por que que eu ainda não estou vivendo isso que o Pai me deu? Ou seja, qual é a minha herança? Filho não é apenas amado, filho é herdeiro. Então, o seu filho, quem tem filho aqui, sabe? Não é só para ser amado, porque você é amado, você é amada. Se você não se sente amado, saiba disso. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, nós somos irmãos. Por que nós somos irmãos? Porque nós somos filhos do mesmo Pai. Então, nós temos direito às mesmas heranças. Como que funciona aqui no mundo terreno? É dividido em números iguais. Concorda que todos têm direito? Então, se um rompeu e teve direito à herança, por que você não tem direito, se você também é filho? Olha, em Romanos 8, 17 e 18. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Gálatas 4, 7. De sorte que já não és mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. E olhem só a ordem aqui nesses 2 versículos. Primeiro a filiação, primeiro eu aceito Jesus, eu sou filho, então Deus é meu pai, depois vem a herança. Então a herança celestial, a herança que a gente vai estudar hoje, é para quem é filho, para quem aceitou viver como filho, se colocou nesse lugar. E quantas coisas Deus já liberou no mundo espiritual, mas ainda não se materializaram, ou seja, você recebeu profecia, você leu na palavra de Deus, e milhares de promessas que você sabe que você tem, mas ainda não se materializaram aqui na sua vida. Por quê? Porque você ainda não entendeu como acessar. Então, o problema não é falta de direito, porque você já tem, pela graça. Não é por merecimento. Pela graça, você sendo filho, você já tem direito à herança. Então, é por falta de conhecimento. E vamos aqui para a palavra, tá? Oséias 4, 6. O meu povo está sendo destruído, como algumas traduções perecem, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Gente, olhem que forte essa passagem. A gente já escutou, mas eu quero que vocês tenham consciência da verdade que é revelada aqui. Deus, ele não está falando que você deve buscar de forma reveladora e profética. Isso também, o que é um nível mais difícil de acessar. Deus está dizendo que ele já deixou tudo escrito aqui. Então, você está sendo destruído nessas áreas da sua vida hoje que você não vive em plenitude por falta de conhecimento. Eu sei, nem precisa responder, que a maioria aqui, e eu até arrisco dizer que 90% ou mais nunca leram a Bíblia inteira. Não fazem o devocional, não abrem a palavra todos os dias, não estudam a Bíblia. Você tem esse acesso aqui, esse culto que está sendo uma bênção nas quartas agora, que é um acesso ao conhecimento.
para você entender e você não querer, ou seja, você negligenciar todas as chaves e o conhecimento que Deus te entregou. Olha como Deus responde isso. Você está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, o problema não é a promessa, é a falta de conhecimento dos princípios do reino, porque Deus, ele não pode passar em cima dos princípios dele para te abençoar. E é isso que você precisa conhecer, e você vai conhecer aqui a cada quarta mais. Entender como funciona o reino espiritual. Porque Deus não pode passar em cima disso para liberar a bênção e a promessa que ele já liberou, e ele já tem liberado para você no mundo espiritual. Só precisa se materializar aqui. Então, vocês estão entendendo? No mundo espiritual já tem liberação. Você precisa que isso aconteça e se concretize aqui, no plano material. Então, a falta de conhecimento destrói a vida, destrói o chamado e destrói a sua descendência, tá? O que é essa herança no reino? Biblicamente, a herança não é só aquilo que você recebe, tá? É aquilo que você carrega, é aquilo que você administra e aquilo que você deixa. Então, tem heranças que você recebe, ou seja, aquilo que veio de Deus, da aliança, da cruz, das promessas, da filiação, da bênção de Abraão, ou seja, você é filho e você já, por graça, já recebe, tá? Então, você já tem direito à herança. E tem a herança que você transmite, então, aquilo que você está deixando para os seus filhos, para os seus netos, para gerações adiantes, por causa da sua obediência, porque você escolheu romper, porque você está aqui nessa quarta, pelas escolhas que você faz, pelo aquilo que você planta, pela cura que você está alcançando em Cristo, pelo seu posicionamento e pelo seu estilo de vida. Então, tudo que você está plantando está gerando consequências materiais e espirituais que serão herdadas para as suas gerações. Vocês estão vendo que não é só sobre se beneficiar das heranças, e sim também sobre a responsabilidade que você tem em deixar esse legado aqui? O que você está fazendo? O que você está plantando hoje? O que você está fazendo que ecoe na sua vida hoje e nas suas gerações, na vida dos seus filhos? O que você está semeando hoje? Você está se posicionando? Porque, assim, em Cristo nós já temos a liberação para acessar a cura, a libertação e a ativação. Então, em nome de Jesus, nós temos liberação para cura, libertação e ativação. Então, você não pode deixar de usar isso, porque o inimigo conhece muito bem como funciona o reino espiritual. E ele usa a favor dele. E você não. Você, às vezes, tem carregado bloqueios espirituais por causa de pecados dos seus antepassados, e isso carrega no seu DNA, você já traz isso. Então, ou seja, seus pais, seus avós, eles já carregaram um ciclo, aqui na área financeira, por exemplo, de falência, carregaram um ciclo de nunca conseguir prosperar, carregaram um ciclo de nunca conseguir crescer profissionalmente, de nunca conseguir governar, de ter controle, de administrar as finanças. Tem devorador que sempre consome tudo que ganha, não sobra nada, não tem maturidade para conseguir administrar, para investir, para fazer um bom uso daquilo que Deus te deu. Ou seja, tem tantas possibilidades aqui que você tem bloqueado de você receber as bênçãos de Deus. Então, a gente vai entender isso, que tudo que está aqui no plano material é uma resposta do que está no espiritual, que é muito, infinitamente maior. Então, tanto para maldições quanto para bênçãos, aquilo que acontece e está acontecendo o tempo inteiro no plano espiritual está se materializando aqui conforme as suas decisões e o seu posicionamento. Entendem quanto é forte? Isso aqui é um momento para você ampliar sua consciência, para você não viver mais como tolo e cego. Porque o inimigo, ele vai fazer isso. Ele vai confundir sua identidade, ele vai te trazer dúvidas, ele vai te trazer senso de não merecimento, ele vai falar que você tem que ser humilde. Eu vou explicar o que é de verdade aqui a humildade, porque não é falsa a humildade, tá? Que você tem que viver na pobreza e na escassez. Gente, o que é isso? Vamos parar para ser conscientes. Se coloque do lado de fora, porque eu rompi isso, e eu desejo que você também rompa. Quando eu me converti lá na minha adolescência, foram estabelecidas crenças que eu entendi, tá? Que, vejam só, veja se você também se identifica. Crente é tudo feio e pobre. Eu entendi
Estabeleci essa crença que eu tive que romper. E se você tem essa crença hoje, eu profetizo, eu declaro que você vai romper também. Primeiro, criando consciência que isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque eu tendo essa crença, eu não tive um encontro genuíno com Deus Pai. Eu frequentava a igreja, fazia jejum, e eu posso dizer, por muitos anos, gente, eu fui assim. Eu vivia igreja, eu fazia jejum, vivia fazendo campanha, fazia de tudo, mas eu não tinha um encontro genuíno com Deus. Por quê? Porque eu tinha essa mentalidade. Lá no fundo, lá no meu nível consciente, subconsciente, somos 3 níveis mentais que a gente precisa romper. E quando a gente entende e enxerga isso, e a gente também se posiciona assim no mundo. Então, as pessoas ao nosso redor vê a gente sempre desleixado, não cuida do templo, não cuida da imagem que Deus te entregou, não cuida da sua saúde, negligencia a sua saúde, e vive como uma pessoa que não é referência para ninguém querer se converter. Pois que Deus é esse? Que pai é esse? Que caminho é esse? Para eu ficar assim, olhe para você hoje, veja se você está sendo exemplo de um filho que é herdeiro. O que as pessoas olham para vocês? O que elas pensam? Por onde... Quando brilha, volta. Cuidado com o áudio, irmãos. Então, o que você tem caminhado por aí tem carregado o quê? Você tem carregado que imagem, que luz do Senhor? Vocês acham que Deus, como Pai, deseja que você carregue uma plenitude em todas as áreas, uma boa imagem, uma paz, um discernimento, uma sabedoria, boas escolhas ou o contrário? Quem quer que você viva na escassez? Quem quer que você viva com negligência física em todas as áreas? É o inimigo, não é Deus. Podem ter certeza. Então, rompam isso hoje, tá? Porque Deus, ele pensa geracionalmente. Então, a gente viu aqui Provérbios 13 e Oséias 4, ok? Vamos ali para aquela parte destacada ali, ó. A herança aos filhos de seus filhos. E ali em Oséias, também eu esquecerei de teus filhos. Ou seja, se você não se posicionar para romper, não importa de onde você veio, não importa o que você tem carregado, não importa os erros que você cometeu nas áreas que você quer romper, não importa, em Cristo você tem liberação, renúncia, perdão e mudança de realidade. Tomem posse disso. Parem de viver como mornos. Parem de viver como cegos. Parem de viver como quem não tem conhecimento e não sabe como acessar isso. Porque você também está sendo um mau exemplo para onde você passa. Não é sobre você, é sobre o seu chamado. Tá? E Deus, ele sempre pensou em toda a Bíblia, em toda a história, e hoje ele pensa e sempre vai pensar em geração. Ele sempre vai pensar em linhagens, ele sempre vai pensar em descendência. Você vê isso em todas as histórias. Ele sempre pensa em legado e continuidade. Provérbios 13, 22 não diz só aos filhos, ó, diz aos filhos de seus filhos. Então, quando uma geração, você rejeita o conhecimento de Deus, você compromete a próxima geração também. Por isso, o justo não vive só para pagar boletos, sobreviver até sexta-feira. É sempre sobrevivência. Talvez a sua vida hoje, eu creio, eu estou vendo muitos aqui acordam, têm uma rotina, recebem, não sobra nada, você só sobrevive. Então, se pergunte hoje, o que eu estou construindo que vai permanecer depois de mim? Amplie a consciência hoje. Enxergue além de você mesmo. Tá? É amém. Herança é construção. Então, herança não é só o que sobra quando eu morro, como a gente fala, né? Olha, quando meu pai morrer, o que ele tiver que sobrar vai ser para mim e para os meus irmãos. Não, não, não. Quando a gente fala de uma linguagem bíblica, a herança e até material é aquilo que eu construo enquanto eu vivo. Então, se eu quero deixar um legado e herança para as minhas gerações, eu tenho que construir em vida. É em vida, é enquanto você está aqui. Você está construindo uma herança para seus descendentes. E você constrói herança quando? Quando você rompe com padrões malignos. Ou seja, não importa o que você carregou até hoje, a gente chega. É levantar e dizer, chega, eu não aguento mais o quê? O que você declara nessa noite que você não aguenta mais? Eu não aguento mais não entender meu propósito, eu não aguento mais não ser amado, eu não aguento mais essa escassez, eu não aguento mais essas dívidas, eu não aguento mais meu nome sujo, que vergonha! Diga, eu não aguento mais, rompa isso, rompa. É quando você cura sua mente, quando você organiza a sua vida.
Vai trazendo à mente as áreas que você precisa romper nessa noite. É curar, é organizar, é andar em integridade. É quando você semeia no reino com consciência do que você está fazendo no mundo espiritual. É quando você estabelece paz, honra e temor na sua casa, por onde você passa, na sua igreja. É quando você transmite exemplo, sabedoria e direção. Mas se a herança já foi liberada em Cristo, por que tantos filhos ainda não vivem isso? Essa é a pergunta crucial dessa noite. Porque no reino, herança não é acessada só porque você quer, por desejo. Ela é acessada por alinhamento, discernimento e fechamento de legalidades também. Então, a herança também é uma guerra de legalidades. Então, enquanto você está orando aqui, e você está dizendo, chega, a gente estudou sobre o clamor e uma adoração e uma oração genuína, né? E isso tem poder de romper dimensões espirituais. Nenhuma oração, meu irmão e minha irmã, passa batido. Por mais simples que ela seja, acreditem, nenhuma oração é em vão. E você pode, às vezes, estar dirigindo, lavando louça. Você está em oração, Deus está escutando. E está rompendo dimensões espirituais. E quando você está rompendo dimensões, você também está tendo consciência de que no mundo espiritual está acontecendo uma guerra. Com que é essa guerra? Com 1/3 dos anjos caídos de Satanás contra 2/3 dos anjos de Deus. Eu quero trazer isso para que vocês sempre lembrem. Deus nunca perdeu a vitória e não vai ser na sua vida que ele vai perder. Então, em Cristo, você sempre terá vitória. Está acontecendo sempre uma batalha. E nessa batalha, eles estão guerreando contra legalidades. O que são essas legalidades? Coisas que você já herdou, hereditário, ou todos os erros que você cometeu nessa área. Então, se a gente está falando, por exemplo, da área financeira, quando você negligencia seu dízimo que pertence a Deus, a palavra diz. Quando você vê alguém necessitado, você não ajuda, você negligencia. Quando você só quer receber na igreja, você não... Aleluia! Cuidado com o áudio. Você não quer romper, você não quer servir, você não serve. Então, são legalidades também, assim, quando você recebe um troco e você não devolve. Então, é quando você pega algo de alguém e você não entrega. Tudo isso vai criando cartas de legalidade para que nessa guerra espiritual, Satanás fale, ó, nessa área que eu não posso atuar, porque ela tem esse erro aqui, essa legalidade aqui, ó. Ela me deu permissão para atuar na vida dela. Assim acontece no mundo espiritual. Então, tanto bênçãos quanto maldições, elas atravessam gerações. E aí vocês podem ler Êxodo, ali em Deuteronômio 5, tá? Então, a herança é aquilo que eu discerno e eu escolho. Então, você pode dizer, isso eu recebo, isso eu renuncio. Isso termina em mim e isso começa em mim. Então, é você discernir, você escolher e você se posicionar. Então, exemplos de legalidades abertas, né? Pecados e alianças não renunciadas, padrões repetitivos malignos, mentalidade escrava, desonra e desordem, má administração do que Deus já te confiou no pouco. Tudo isso abre legalidade para que o inimigo opere nessa área que você abriu a legalidade que você tem, e aí aquilo que já foi liberado como herança no mundo espiritual não consegue, tem esse bloqueio para poder se concretizar na sua vida que vocês estão conseguindo entender. É forte, né? Então Deus, ele não quer apenas te entregar uma bênção, ele quer formar em você uma estrutura capaz de sustentar essa bênção sem destruir a bênção. Tem alguma grávida aqui? Ou já foi grávida, ou conhece, ou já viu. Então, a grávida, ela tem toda a ansiedade para poder ver o rostinho do bebê e pegar o bebê no colo, a sua promessa. Todo filho é promessa de Deus, amém? E se essa grávida, você, mamãe, ou você que já foi grávida, ou alguém que você conhece, tira esse bebê fora do tempo? Ele morre. Então, essa promessa, que era uma bênção, você mata porque você não teve ainda a hora certa, a estrutura, tanto da promessa quanto sua, para sustentar essa bênção. Então, Deus, enquanto acontece essa guerra espiritual, enquanto você clama, enquanto você ora, enquanto você jejua e você passa por todas essas provações e obstáculos na vida,
Deus está, através disso, formando em você uma estrutura para sustentar essa bênção que Ele quer te entregar e você tem pedido. Existe um mundo espiritual onde heranças são liberadas, destravadas e movidas. Mas Deus não libera recursos para alimentar o seu ego, a sua carnalidade ou a ostentação. Então Deus, ele trabalha por motivação. Ele libera para cumprir as bênçãos, todas as bênçãos. Qual bênção você está esperando romper hoje? Ele só vai liberar para você cumprir o seu propósito, estabelecer justiça, sustentar legado e manifestar o reino de Deus na terra. Deus, ele quer te abençoar para que você manifeste o reino de Deus na terra. Ele quer te abençoar porque através da sua vida, você sendo cheio, você vai transbordar. Você não pode dar o que você não tem. Se alguém me pede algo emprestado, eu não tenho, como que eu vou dar? Então eu tenho que adquirir isso para poder dar. Vocês concordam? Então, vocês precisam, sim, transbordar. Vocês precisam ser cheios, vocês precisam viver em plenitude para que vocês também abençoem tanto o reino de Deus, para alcançar mais vidas, quanto para abençoar as suas gerações. Agora, vamos trazer o maior ensino que tem da parábola do filho pródigo, que a gente até falou um pouquinho na semana passada. Olhem só, a gente começou com esse versículo, Lucas 15:31. Meu filho, tudo que é meu é teu. Na parábola do filho pródigo, Deus está ensinando como funciona no reino de Deus. Como funciona essa filiação de pai e filho. Então, quando ele fala aqui, meu filho, tudo que é meu é teu, opa! Deus, ele não é dono de tudo. Então, aqui ele está declarando, é uma declaração de posse, de acesso, de herança. Nessa parábola aqui, ela mostra na passagem, depois vocês leem com uma visão agora mais aberta para essa parábola. Tem os dois filhos, tá? Os dois filhos estão afastados do pai. Por que afastados? Porque o mais novo, ele se afasta, por quê? Ele sai de casa pela rebeldia. Ele queria parte da herança dele, ele queria gastar tudo, ele queria usufruir de toda a herança, mas sem a presença do pai. Olha que forte. E o que aconteceu? E o que vai acontecer? E o que pode estar acontecendo na sua vida hoje? Você quer se beneficiar de tudo que Deus tem para te dar, de todas as bênçãos dele. Você vai na igreja para pedir bênçãos. Mas e a presença? Será que você não está sendo abençoado hoje porque você está buscando as bênçãos e não a presença de Deus? Está sendo como esse filho mais novo? Quem sabe dessa história aqui bíblica sabe o que aconteceu com ele? Ele perdeu tudo. Ele chegou a comer como os porcos, porque ele quis a herança e não quis a presença do Pai. Meu Deus do céu! Meu Deus, olha, arrepiado. Isso é muito forte que Deus está te entregando nessa noite. Oh, aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Agora aqui, ó, o mais perigoso está no filho mais velho que ficou em casa. E aqui é outra chave fortíssima para te trazer nessa noite de Deus. Porque ele não saiu de casa, ele ficou em casa. Então, pode ser você que está na casa de Deus, que vai na igreja todos os cultos, que serve, que obedece, que trabalha, que parece correto. Mas quando o pai celebra a volta desse irmão, aquele outro filho mais novo, ele se recusa a entrar na festa. Então, o coração dele é revelado ali. Porque ele diz, há tantos anos te sirvo. O que ele está revelando aqui? Que ele é um servo e não filho. Meu Deus do céu. Então, o que já nos foi dado como herança se eu sou filho? Em Cristo. Anotem que esses são 3 pilares principais, tá? Da herança que Deus tem para a sua vida. Número 1, nós herdamos a filiação. E é a número 1, porque é a principal, tudo começa com a filiação. Em Cristo recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Às vezes você se sente abandonado, rejeitado, porque de fato, fisicamente, seus pais de alguma forma te abandonou, te rejeitou. E você não se sente filho, você não se sente herdeiro. Mas sabe que a partir do momento que você aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que é o único caminho que vai ao Pai, assim diz a palavra, você se colocou nesse lugar de filho. Isso te dá acesso, te dá identidade,
te dá nome, te dá comunhão, te dá cobertura, te dá aliança. Anotem depois para vocês lerem essas passagens que falem sobre a filiação. Então, ser filho é a principal herança que você tem. Segunda herança, nós herdamos as bênçãos espirituais. E eu falo de bênçãos espirituais que são materializadas aqui também. Porque nós somos abençoados e com toda sorte de bênçãos espirituais. Está dizendo em Efésios 1 e em Gálatas 3 ali, ó. É aliança, é frutificação, é continuidade, é governo, é legado. Nós herdamos as bênçãos de Abraão. Você é descendente de Abraão. E em terceiro, nós herdamos o reino. Em Cristo nós herdamos o reino. Aí nós herdamos autoridade, governo, identidade, paz, provisão, direção, justiça e propósito. Sabem, eu vejo muita gente que é cristão, e eu quero saber se você se identifica aqui hoje. Vive como cristão, né? Para ser salvo, para a eternidade. E estuda, e busca, tenta entender quando Cristo voltará, porque quer viver ao lado do Pai, na eternidade. Ou seja, você é cristão hoje porque você busca a salvação, ou você é cristão hoje também porque você quer viver aqui na presença? Eu sou cristão porque eu também quero viver nessa presença. Inclusive, se sair a presença de mim, nada certo na minha vida mais. Eu já entreguei. Eu já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. E não tem nada, eu até comentei ontem na célula, não tem nada mais prazeroso que você estar servindo o reino e cumprindo seu chamado. Cada um que está aqui tem um chamado único e exclusivo. E quando você está nesse lugar, vivendo o seu chamado, é tão prazeroso que você nunca mais quer viver no raso, você nunca mais quer viver. Quem de fato conhece esse mais profundo em Deus, viver nessa presença genuína, está servindo ao Senhor, sendo o instrumento dele aqui na terra, é o maior prazer que você tem. Você então seja cristão a partir de hoje, não só pela salvação, mas também pela presença. Amém? Em Cristo não fomos chamados para uma espiritualidade órfã, marcada por escassez. Isso é tudo mentira de Satanás. É uma distorção da palavra. Nós fomos chamados para uma vida de aliança, de sacerdócio real, de nação santa, como o Senhor nos chama na palavra, de governo, de provisão e representação do reino aqui. Como você está representando o reino aqui? Então, isso não é idolatrar ao dinheiro, nem abandonar a simplicidade, muito pelo contrário. É você viver debaixo das bênçãos de Deus, com pureza, com responsabilidade, com temor, sem culpa religiosa, que você talvez tenha aprendido, e sem ostentação da carne. Quais são os 3 passos para acessar essa herança de Deus? Tá? Então, aprendam genuinamente aqui quais são esses passos hoje. Receba a sua identidade de filho. Então, é você entender de fato que você é filho. Sem culpa, sem performance ou mentalidade de escravo. Ok? Então, Gálatas 4:7. De sorte que já não és mais escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Então, é tomar posse. Segundo passo, feche as brechas que bloqueiam nessa área. Então, corrija onde você já errou, onde você carrega maldições dos seus antepassados, que são maldições hereditárias, com arrependimento e renúncia. Então, eu trouxe alguns exemplos ali. Você reconhece que você carrega isso? Que seus pais carregavam? Que seus avós carregavam? Então, você pede perdão e renuncia em nome deles. Não importa se eles são vivos ou não. Você vai reconhecer e você fala, Senhor, eu reconheço que até mim eu carreguei esse ciclo maligno. Mas eu declaro que eu não quero mais. Então eu te peço perdão. Peço perdão pelos meus antepassados. Eu peço perdão pelos erros que eu cometi. E que o Espírito Santo vai trazendo à tona e à sua mente todos os erros que você cometeu nessa área. Que você cometeu. Que deram carta de legalidade para o inimigo atuar e impedir sua bênção. E você se arrepende. Se arrepende genuinamente. Se prostra de joelho e fala, Senhor, eu me arrependo. Eu não sabia das consequências que isso teria. Mas hoje eu sei. E eu quero viver o melhor em ti. Eu quero viver a tua herança, eu quero acessar o reino, eu quero acessar a tua plenitude, Pai. Eu quero ser uma pessoa que representa a manifestação do céu na terra. Renuncia a isso. Tenta viver
de uma forma correta na área que você quer ser abençoado. Se você não quiser ser abençoado, aí você não vive da forma correta. Mas se você quer, se corrija. Amém? Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Não tem problema não, é só isso. Não tem problema não eu não entregar o dízimo. Ai, não, nem eu dou de outra forma para os pobres. Não, gente, são princípios espirituais, tá? Deus te deu tudo que você tem e 10% pertence a ele. E a gente vai estudar isso mais para frente. Você tem que devolver. Se você não está devolvendo, você está roubando. E outros exemplos que eu dei aqui também. Se você não ajuda quando você tem oportunidade. Se você pega uns pouquinhos a mais ali, desvia um pouquinho aqui, um pouquinho ali, gasta um pouco a mais do que te foi autorizado, né, esposa? Isso tudo tá dando legalidade. Não existem besteirinhas no mundo espiritual, não. Ou você tá servindo a Deus ou tá servindo ao inimigo. Em tudo que você faz aqui, vai gerando consequências espirituais. Pensem como a chuva. Eu sempre enxergo o mundo espiritual como a chuva, tá? A chuva, quando a gente é criança, acha que tá caindo água que tá brotando do céu. Mas você, eu acredito que, né, não saiba, e você não vai saber agora, que a chuva, na verdade, é a água que sobe. E depois ela desce em forma de chuva. Então, o mundo espiritual funciona assim. Tudo que você está fazendo aqui está subindo, está gerando consequências espirituais e vai ser derramado em você aqui. Absolutamente tudo que você faz. Que as pessoas estão vendo ou não, mas Deus tudo vê. Está gerando consequências que vai chover na sua vida. E o terceiro passo é: seja um bom mordomo daquilo que Deus te confiou. Seja fiel no pouco, administre com sabedoria e se prepare para sustentar o muito. Mateus 15:21. Foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. E às vezes você não está recebendo herança e não está recebendo as bênçãos de Deus, porque aquilo que ele já entregou para você, você está tratando de qualquer jeito. Como você está cuidando das suas finanças? Está administrando bem? Como você está cuidando dos seus dons e do seu ministério? Você está administrando bem? Como você está cuidando da sua casa? Você está orando pedindo para uma casa melhor, mas a sua casa está toda quebrada, sem consertar nada. Está uma bagunça. Esconde sujeira embaixo do tapete. Fala a Deus. Você está pedindo para Deus mais roupa, mas as suas roupas você usa, nem passa. Está lá jogada as traças. Meu Deus. O que você está fazendo com o que Deus já te entregou? Como você está pedindo mais para Deus se no pouco você não está sendo fiel? Como que Deus vai te abençoar mais? É a palavra dele que está falando, não sou eu. Seja fiel no pouco, naquilo que Deus já te deu. Cuida com carinho. Tem uma plantinha em casa, tira as folhinhas que já secaram, joga água com cuidado. Cuida para ver se não vai florescer de novo. Limpa a sua casa, escolhe um perfume que agrade ao seu olfato, ao da sua família. O que você gosta de lavanda? Compre um produto de lavanda, passe o pano do chão com aquele cheiro de lavanda. Não precisa muito, gente. Cuida do pouco. Cuida das roupas, aquilo que Deus já te entregou. Decora a sua casa, organiza, deixa tudo organizado. Quando alguém entrar na sua casa, falar: uau, aqui sim mora Deus. Você acha que Deus habita em bagunça e sujeira? Eu estou falando isso na sua casa física, em todas as áreas da sua vida. A sua casa também aqui, como templo. Aí habita Deus. Aí tem ordem. Tem cuidado. Cuidem do pouco. É o terceiro passo para que você acesse as heranças e Deus libere mais na sua vida. Quando você rejeita a herança de Deus para a sua vida, você não está apenas se limitando, não. Você também está impedindo o transbordar de Deus através de você para outras pessoas. Então, se você se conforma com escassez, se você se conforma com medo, com mediocridade, com desordem, com ciclos repetitivos malignos, você não está só afetando o presente, você está afetando os seus filhos, que vão considerar isso que você acha normal, também normal. Uau! Por isso, romper hoje é um ato de coragem e amor por quem vem depois de você. Oh, meu Deus. Vai ampliando, Senhor, a consciência. Oh, Senhor. Vai trazendo à tona tudo o que estava errado até hoje, Pai, no nome de Jesus. Consciência, Senhor. Maturidade espiritual. Aceitar a pobreza não é humildade, meus irmãos. Isso é uma falsa humildade.
E a falsa humildade, ela pode ser, muitas vezes é apenas uma incredulidade, falta de fé. Passividade, que é o conformismo, achar aquilo normal. Ou uma mentalidade escrava com aparência de virtude. Eu sou humilde. O que é ser humilde para você? Humildade é receber, obedecer e administrar bem tudo que Deus confia a você, sem roubar a glória que é dele. Repete. Humildade não é aceitar a pobreza, é receber, obedecer e administrar bem tudo que Deus confia a você, sem roubar a glória dele. Então, humildade é quando você obedece aos comandos de Deus. Você está nesse lugar da obediência, porque você está fazendo conforme a vontade de Deus. É do Espírito, não da sua alma. E nesse lugar você é humilde. Tem gente que não é humilde para receber. Tem alguém aqui que sabe dar presente, mas não consegue receber? Isso também é falta de humildade. Porque quando a pessoa está te dando, ela está sendo abençoada. Quando você está dando a alguém, você está sendo abençoado. Quando você dá e ajuda o reino, você está sendo abençoado. Então, quem não está recebendo, está bloqueando o fluxo de bênção de quem está dando. Precisa romper isso hoje. E humildade é quando você administra tudo que Deus confia a você com excelência, mas não achar que veio de você, pela força dos teus braços. Você saber que você tem tudo que você tem hoje, em absolutamente todos os aspectos, porque Deus te deu. Então a glória é dele. Não é para você se exaltar diante dos outros. Então pare por um segundo agora e reflita. Isso que você tem pedido a Deus. Você entrou nessa noite aqui para romper. O que você tem clamado, buscado em Deus? É para a glória dele ou para a sua glória? Esse carro que você quer trocar, esse emprego que você está querendo, essa empresa que você quer abrir, esse cargo que você quer conquistar, esse aumento de salário, essa prosperidade que você quer, é para exaltar a você e humilhar os outros? Ou para glorificar o nome de Deus? Humildade é isso. É você reconhecer que tudo vem de Deus e tudo é para a glória dele. Porque foi ele que deu, e ele deu para refletir a glória dele através da sua vida. Amém? Então, quero pedir aqui com muita consciência, gratidão a tudo que o Senhor entregou para você hoje. E escolha, posicionamento. Você fecha os olhos. Esqueça tudo que você tem que fazer daqui a pouco. Esqueça tudo que passou hoje. Esqueça tudo. Vai soltando o controle da sua mente. Respira bem fundo. Até nossa respiração. Fala o nome de Deus. Yahvé. Então respira. E traga a presença do Senhor aqui. E você vai repetir agora, em voz alta. Um alto quanto você pode falar nessa noite. Pode ser baixinho, ou pode falar mais alto, se você puder, onde você está. Mas é importante que você fale de olhos fechados, para que não perca a conexão espiritual. Você fale com a sua boca, para que o mundo espiritual escute e respeite. Então você fale agora. Pai, eu declaro que sou filho. Eu sou herdeiro. Eu não fui chamado para viver da promessa. Eu recebo a herança de Deus sobre a minha vida. Eu renuncio toda herança contrária ao reino. Eu interrompo ciclos de maldição e escassez. Eu recebo sabedoria para construir legado. Eu recebo discernimento para administrar aquilo que o Pai me confiou. Eu me comprometo, Senhor. Eu me posiciono para viver como filho.
com humildade e autoridade. E eu declaro que tudo aquilo que o inimigo roubou, eu vou recuperar em Cristo. E traga agora em voz alta tudo que você vai recuperar em Cristo, que o inimigo tem roubado por todos esses anos. Eu declaro que eu vou recuperar o meu tempo perdido. Eu declaro que eu vou recuperar o meu nome limpo. Eu declaro que eu vou recuperar a minha prosperidade. Eu declaro que eu vou recuperar um trabalho digno, um cargo digno. Eu declaro que eu vou recuperar a minha saúde. Comece a declarar agora tudo que você vai recuperar. Tudo que o inimigo roubou nesses anos, o que foi? A sua saúde, o seu cuidado físico, a sua beleza, o seu brilho, o seu ministério, os seus dons. Declara, eu vou recuperar em nome de Jesus. E você vai tomar posse. E você vai agradecer, como se já tivesse sido liberado e recuperado. Você vai dizer obrigada, Senhor, por já cessar toda a minha herança. Tudo para glorificar o seu nome. Em nome de Jesus. Você continua com seus olhos fechados. Oh, Senhor. Em concordância com tudo que foi declarado nessa noite, papai. Eu selo sobre a vida de cada um que está aqui, em nome do Senhor Jesus. Esse romper, eu selo em concordância, assim na terra como no céu. Haja um rompimento agora. Haja um rompimento, céu e terra agora, em nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor, eles se posicionaram, eles renunciaram, eles se corrigiram e eles escolheram viver como filhos e acessar tudo que o Senhor tem liberado para eles como direito. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro quebrada toda mentalidade de escravidão, toda herança contrária que eles carregavam até agora. Em nome do Senhor Jesus, é fechada agora toda a brecha. Anjos do Senhor vão liberando agora, Senhor. Toda a unção de cura para toda a brecha que eles tinham carregado até hoje, até antes desse culto, em nome do Senhor Jesus. É rompido todo impedimento, agora é quebrado, em nome do Senhor Jesus. Toda legalidade espiritual que tentou bloquear a vida dos meus irmãos dessa área agora, Senhor. E da sua casa, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo sobre cada um de vocês acesso à herança de filho. Eu profetizo e eu declaro cura na sua linhagem, sabedoria, provisão, discernimento, bom cuidado e ordem. É tudo que o Senhor entregou e vai te entregar a partir de agora. Em nome do Senhor Jesus, que se levante sobre a sua vida uma nova consciência, uma nova estação, um novo tempo dos céus de alinhamento. Seja alinhado agora a liberação do espiritual agora. O Cronos com o Kairos na sua vida, em nome de Jesus. Seja liberado acesso. Seja liberado acesso e transbordo, em nome de Jesus. Oh, Riabarabás, aqui Arabá, Yarabás. Ruth Arabás, Leriri, Yarabá, Yarabás. Que se levante sobre a sua vida agora, Senhor. Que se levante sobre a sua vida, em nome de Jesus. A plenitude e a abundância sejam ativados em nome de Jesus. Tudo que o Pai já liberou no mundo espiritual para a sua vida e para a sua casa. Receba agora. Receba, sustente e viva a sua herança em nome de Jesus. Em nome de Jesus, viva o sobrenatural de Deus. Viva manifestações do reino aqui na terra, na sua vida e na sua casa. No nome de Jesus. Cuidado com microfones, irmãos. Não saiam da presença. Pegou o quê, bem? Não sei, não fala. Lembre-se, irmãos, Deus libera a herança à medida que você vai sendo formada para sustentá-la. Então, conforme você vai praticando tudo que você aprendeu nessa noite, vai criando estrutura
para sustentar, é nessa mesma medida e proporção que Deus vai liberando as bênçãos na sua vida. É quando o dinheiro não se torna o seu ídolo e não te torna independente de Deus. Amém? Amém? Então, comecem a vivenciar isso na prática. E falando em prática, vamos para a tarefa da semana. Assim como eu falei aqui no comecinho, que o nosso cérebro, ele finca mesmo, ele consolida o que a gente aprendeu nessa noite quando a gente coloca na prática. Então, não adianta nada você aprender tanta coisa aqui e você não colocar como experiência prática na sua vida. Então, eu vou trazer toda quarta-feira uma atividade, uma tarefa prática para você colocar durante a semana mesmo na sua vida, vivenciar aquilo que você aprendeu, para que aquilo seja uma semente que cai em terra fértil e frutifique. Essa informação, essa palavra cair em você e germinar. Amém? Então, não negligencie essa parte da tarefa. Faça de fato. Quem quiser compartilhar comigo, compartilha nos grupos da Aviva, compartilha no meu Instagram, compartilha as experiências que vocês estão vivendo, inclusive a partir de agora. A gente vai começar a abrir uma oportunidade para, se você for a partir desse conhecimento, tá? Se a partir do que você tem acessado aqui, rompido e ativado aqui nessas quartas-feiras, ter feito diferença na sua vida e a sua vida começou a mudar de fato, você vai entrar aqui e vai testemunhar para edificar a vida de outras pessoas. Aí é só chamar no grupo, tá? No grupo que você está, ou pode me chamar no privado também, que a gente vai organizar isso direitinho. E eu declaro e profetizo que terá uma fila enorme de gente com bênçãos para contar, porque eu não estou aqui por estar. Eu estou aqui porque o Senhor pediu, porque Ele liberou um tempo de rompimento e ativação na sua vida. E o maior prazer em estar cumprindo o meu chamado é ver o resultado dele, é ver você ser abençoado, é ver você quebrando ciclos que você viveu até ontem na sua vida, e você viveu o melhor de Deus, do reino, na sua vida. Isso é exemplo para glorificar o nome do Pai. Então eu vou amar ver seus testemunhos, e acredito que todo mundo vai amar também ser edificado, amém? Então, põe em prática para você, de fato, ter esse testemunho para viver e contar. Então, você vai pegar um papel ou um post-it. Eu sempre gosto de colar post-its assim no espelho, ou um lugar que você faz o seu devocional de manhã, um lugar visível, tá? Você vai escrever 1 a 3 heranças. Quem fez a atividade da semana passada trouxe isso à tona, mas eu quero que isso fique bem claro hoje para você. Se você tem feito ou não, você vai fazer. Qual herança você quer deixar para os seus filhos? E isso pode ser, tá? Na vida espiritual, na sua vida ministerial, né? Os seus dons, nas suas finanças, na área financeira, no seu casamento, família. O que você quer romper e deixar de herança para serem felizes nessa área? Saúde emocional, ter bom controle das suas emoções, ser feliz, ser sábio, caráter, valores, honra, sabedoria. Eu peço que vocês escrevam de 1 a 3, porque você vai conseguir focar mais energia nisso a partir de agora na sua vida, e não colocar um monte de coisas. Se passar um pouco, tudo bem, mas não disperse, tá? Então, você vai escrever essas 3 heranças que você quer. Então, eu, Daniele, quero deixar uma herança de prosperidade para os meus filhos. Eu quero deixar uma herança ministerial para os meus filhos, de obediência e humildade a Deus, a seguir o chamado deles com muita ativação, fazer diferença aqui na Terra. Então, escreve o que você quer deixar de herança, tá? Depois, você vai escolher uma atitude de semeadura intencional nessa área dessa semana. O que é semeadura intencional? Você vai semear nessa área. Então, se você quer, por exemplo, eu falei, eu quero deixar uma herança de prosperidade, então eu vou semear nessa área. Eu vou entregar meu dízimo, vou ofertar, né, sempre que eu tiver oportunidade, eu vou administrar bem minhas finanças, eu vou ter muito mais a entrada do que a saída, vou controlar meus gastos, meus impulsos emocionais, vou pegar uma porcentagem e investir em algo de alguma forma, ou seja, eu estou semeando nessa área. Amém? Então, você colocou lá 1 a 3 áreas, você vai colocar uma atitude de semeadura essa semana que você vai fazer, para poder colocar em prática. Então, eu deixei até outros exemplos aqui, ó. Eu quero deixar uma herança de paz e saúde emocional para os meus filhos. Então, essa semana eu vou romper com um padrão de explosão emocional, eu vou pedir mais perdão que eu não pedia, e eu vou vigiar as minhas palavras. Conseguiram entender? Ficou claro? Então,
Finalizando, hoje nós entendemos que filho não apenas recebe herança, filho precisa aprender a administrar a herança. Então, na próxima quarta, nós vamos entrar em uma nova chave, que é a da mordomia. Como administrar corretamente aquilo que Deus coloca, vai colocar a cada vez mais, a partir de agora, em nome de Jesus, nas mãos de você que é filho. Porque não basta receber, é preciso saber sustentar, multiplicar e honrar aquilo que o céu confiou a você, para que ele consiga liberar cada vez mais. Na próxima quarta. Amém? Quem gostou, escreve aqui. Quem conseguiu entender, quem conseguiu romper, quem conseguiu sentir a presença de Deus, quem conseguiu sentir esse rompimento espiritual na oração, quem se sentiu ativado para receber essas heranças a partir de agora, comenta aqui. O que você mais aprendeu? O que você sentiu? Qual foi a experiência que você teve? Amém, glórias a Deus. Nós vamos abrir um minutinho agora, só que pelo horário hoje não ficar tarde, a gente vai deixar só 5 a 10 minutinhos, tá? Para orar por curas físicas. Deixa eu parar de interromper aqui. Então, se você tem alguma enfermidade, cura física, a gente vai abrir a oportunidade para a missionária Ana Andréia interceder e orar por sua vida, tá? Nós vamos deixar um louvor. Eu até peço que vocês consigam ficar mais um pouquinho para escutar esse louvor, porque ele vai continuar ministrando tudo que você aprendeu aqui hoje. Esse louvor, ele vai falar no seu coração. Então, escute com o coração aberto agora, como você nunca escutou ele antes. E se você precisa de cura física, você fica até terminar esse louvor, tá? Terminando esse louvor, a gente vai abrir aqui e você começa a escrever no chat todas as enfermidades. A gente vai tentar fazer o mais breve possível hoje, toda quarta-feira a gente operar assim, amém? Para você que não tem enfermidade, não precisa de um milagre hoje, dessa liberação de cura dos céus para sua vida. Eu declaro que a bênção e a prosperidade do Pai te acompanhe hoje e sempre. Eu declaro que tudo que foi entregue continue como uma palavra viva, ecoando na sua mente, na sua vida, na sua alma e no seu espírito. Eu declaro e profetizo que você terá sonhos proféticos, que o Senhor continuará ministrando através dessa palavra nos seus sonhos, e que você receba visões e estratégias para conseguir acessar a herança do céu na terra, na sua vida, na sua casa e nas suas gerações. Obrigada pela sua presença, pela ajuda, por compartilhar, por estar aqui. Eu espero vocês na próxima quarta para mais um romper. Amém? Em nome de Jesus. Fiquem com esse louvor aqui que nós vamos compartilhar. Deus abençoe sua vida.